Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o nosso checklist e o nosso controle de temperaturas. Bom, para começarmos, temos aqui a nossa aba de checklists. Dentro dela a gente tem três novas abas. Vou mostrar para vocês os setores. Os setores dentro do checklist, ele serve basicamente como um relatório para o gerente que vai estar vendo e poder separar por setores aqueles checklists que ele quer ver, por exemplo, todos os checklists do bar, se eles foram concluídos ou não, os checklists da cozinha. Então, o setor dentro do checklist ele vai servir mais para esse controle de relatório e até mesmo para o operador que vai realizar esse checklist poder saber aonde que é o ambiente no qual aquele checklist deve ser realizado. Então é bem tranquilo e bem simples para você cadastrar um novo setor. Basta você clicar aqui em novo, você vai colocar o nome desse setor, por exemplo, a cozinha, e na descrição você pode indicar para o seu operador onde fica ou qual a descrição dessa cozinha. Caso você tenha mais de uma cozinha, você pode explicar para ele que essa daqui é a cozinha do primeiro andar ou qualquer outra descrição que você queira colocar. Depois que você clicar aqui em gravar, a cozinha vai estar cadastrada aqui na sua lista, tá certo? Depois de cadastrado, você pode dar dois cliques dentro do setor para caso você queira editar o nome ou a descrição e tornar esse setor ativo ou desativar ele, sem ter que remover. Mas caso você queira excluir, você pode clicar aqui no botão de remover também. E toda edição feita, você precisa clicar aqui em gravar. Depois de cadastrado os seus setores, nós temos aqui a aba dos operadores, onde a gente pode cadastrar um novo operador ou editar os operadores que a gente já tem. Para cadastrar um novo operador, basta clicarmos aqui em novo. Aqui a gente vai colocar o nome desse operador. A gente tem aqui as opções de marcar se esse operador ele participa dos checklists ou não. Se esse operador ele é um gestor de checklists, essa função aqui vai fazer com que depois lá no aplicativo ele possa visualizar as respostas feitas dos checklists, ou seja, ele vai ter uma visão a mais de gestor para visualizar se os checklists foram concluídos ou não. E o recebe alerta checklist nada mais é do que esse operador, se ele vai receber notificações do momento em que ele precisa realizar o checklist, se o checklist dele está em atraso e as demais notificações a respeito dos checklists que vão estar direcionados a esse operador. Lembrando, todos os operadores que farão os checklists, eles precisam ter aqui um e-mail cadastrado. Esse e-mail é o e-mail que a gente cadastra lá na aba de usuários do portal. E aqui a gente pode editar a cor do botão que aparece lá no aplicativo para esse operador. Depois basta clicar em gravar para que a gente possa ter aqui um novo operador cadastrado. Agora a gente pode vir aqui na aba de cadastros para a gente poder cadastrar realmente um novo checklist. Bom, depois que entramos aqui na aba de cadastro de checklists, a gente pode ou cadastrar um novo checklist do zero ou cadastrar a partir de um template. O template são modelos de checklists que a gente já deixa pronto para que você possa ou utilizar ele já da maneira que ele vem ou apenas editar ele com alguma configuração ou outra de acordo com a sua operação. Então, quando a gente clica aqui em novo checklist, ele pergunta também aqui dentro se a gente quer já começar a partir de um template, por exemplo, ou a gente pode vir aqui e colocar o nome do checklist. Então vamos colocar aqui que esse daqui vai ser o checklist de abertura da cozinha. Aqui a gente vai indicar qual é o setor. E aqui em descrição a gente vai escrever sobre o que se trata esse checklist. Então, checklist feito para ser realizado todos os dias no momento da abertura da cozinha.
E aí a gente pode seguir para o próximo passo, que é colocar realmente o que o operador precisa fazer nesse checklist, todos os passos que ele deve seguir. Cada passo ele funciona como uma nova tarefa. Então a gente precisa clicar aqui em adicionar tarefa. A gente vai colocar o título da tarefa, que nada mais é do que o passo realmente. Então o primeiro passo é, por exemplo, limpar a bancada. Então a gente vai colocar aqui que esse passo 1, né, que vai aparecer lá para o nosso operador, é limpar a bancada. E aqui na descrição a gente precisa explicar para o operador o que é que ele deve fazer para concluir esse passo. Então ele precisa higienizar a bancada, passar um pano, depois secar a bancada. Enfim, essa descrição pode ser descrita da maneira que você preferir de acordo com a sua operação. Aqui, em vídeo de instrução, a gente pode colocar o link de um vídeo no YouTube, por exemplo, que você grave e depois poste no seu canal, mesmo que seja um vídeo privado, para que o seu operador possa visualizar como seguir esses passos da maneira correta. Então você pode colocar aqui um vídeo mostrando o passo a passo ideal para o seu operador concluir essa tarefa. O peso ele é definido para que nos relatórios seja destacado de maneira diferente caso esse passo seja concluído ou não dentro de um checklist. Então, quanto maior o peso desse passo, mais destaque essa tarefa vai ter, esse passo vai ter lá dentro dos relatórios. Aqui nas opções, a gente pode tornar esse passo ativo ou não, caso você queira depois só desativar algum dos passos dentro de um checklist, para não precisar remover a tarefa ou remover o checklist completo, você pode só desativar esse passo aqui, e aí lá dentro do checklist esse passo para de aparecer e os outros passos continuam normalmente. A gente também tem a flag de marcar como crítico, ou seja, lá na tarefa do operador, vai ter um destaque também em vermelho mostrando que aquela tarefa é crítica, ela é muito importante para a operação. A gente tem a flag de permitir foto. Caso você prefira, o seu operador ele pode colocar uma foto de como ficou a bancada depois de higienizada, depois de limpa. Ou você pode também tornar obrigatório, e aí neste caso o operador ele não tem opção, ele precisa colocar uma foto da bancada pronta. E aí aqui a gente pode salvar a tarefa. Pronto, dentro do checklist, essa daqui é a primeira tarefa, é o primeiro passo que o nosso operador precisa fazer. E aqui a gente pode adicionar diversas tarefas. Então depois eu posso colocar para ele limpar o chão, por exemplo, explicar aqui para o operador o que ele precisa fazer, definir o peso e salvar a tarefa. E a gente pode colocar quantas tarefas a gente quiser. E se depois a gente quiser reordenar, por exemplo, eu prefiro que ele limpe o chão antes de limpar a bancada, basta a gente vir aqui nessas setinhas e reordenar. Por exemplo, agora eu subi o limpar o chão e ele ficou em primeiro lugar, ou seja, essa daqui vai ser a primeira tarefa que ele precisa fazer. Depois a gente tem o botão de editar, caso a gente queira editar alguma parte dentro dessa tarefa, ou excluir essa tarefa. Depois de concluído o cadastro de todas as tarefas, a gente clica em continuar. O terceiro passo dentro de um checklist, dentro de um cadastro de um checklist, é adicionar a escala. A escala ela serve para que a gente possa definir dias e horários para que essas tarefas sejam concluídas pelos nossos operadores. Ou seja, eu quero que de segunda, quarta e sexta seja feita a limpeza da nossa cozinha, por exemplo. Então eu vou colocar aqui segunda, quarta e sexta, o operador responsável sendo, por exemplo, a Maria. E eu posso colocar o horário que eu quero que ela faça isso. Por exemplo, eu vou colocar aqui às 10 horas. O início de vigência, basicamente, é quando vai começar esse checklist e é até quando ele vai ficar ativo aqui no fim da vigência. Então eu vou colocar que ele vai começar hoje e eu não quero que ele termine, então eu vou deixar em branco aqui o fim da vigência e salvar essa escala. Pronto. Então a escala que eu montei aqui para Maria Fernanda está pronto. E eu posso depois adicionar a escala para todos os meus operadores, caso eu queira. Depois de montadas as escalas, a gente clica em continuar e vai para as regras desse checklist.
Dentro das regras, a gente pode definir uma tolerância de atraso em minutos, e essa tolerância de atraso ela serve para que, depois lá nos relatórios, ou até mesmo no aplicativo do operador, a partir de quantos minutos é mostrado que aquele checklist está em atraso. Então aqui, por exemplo, se eu colocar 15 minutos, se esse operador precisava iniciar o checklist às 10 horas da manhã e agora é 10h15 e ele não iniciou, aquele checklist já vai estar como para ele atrasado e o nosso gestor vai receber também a notificação que esse checklist está atrasado. E o limite para executar seria basicamente o limite em que aquele operador ele pode fazer esse checklist. Então isso daqui ele só mostra que está em atraso. E o limite para executar, ele não deixa o nosso operador fazer mais o checklist depois desse determinado tempo. Ou seja, se passou 1 hora e o operador não começou a fazer esse checklist, ele já não vai mais poder fazer, porque ele passou do limite de execução. Geolocalização, a gente pode exigir a localização no início e no fim. Ou seja, esse operador ele não vai conseguir iniciar ou finalizar o checklist desde que ele esteja dentro desse raio permitido, em metros. Ou seja, se ele estiver dentro de 50 metros da localização em que aquele checklist é realizado, ele pode iniciar. Mas se ele estiver na casa dele, por exemplo, ele não pode iniciar esse checklist ou finalizar, tá certo? E em notificações, isso daqui serve para que a gente envie a notificação lá para o operador, para ele poder realizar esse checklist ou não. É um lembrete para que ele realize o checklist. Concluindo aqui as regras, a gente vai para o último passo, que é apenas revisar tudo o que a gente fez. Então aqui ele vai mostrar um resumo de tudo que a gente configurou, para a gente confirmar se está tudo certo ou não. E se tiver tudo certo, basta a gente clicar em salvar o checklist. E assim a gente conclui a parte dos cadastros completo do nosso checklists. E como eu havia dito, a gente tem também alguns modelos prontos de checklist, para que a gente não precise iniciar do zero, né? Então a gente pode clicar aqui em novo a partir de template. O template nada mais é do que um modelo que a gente já tem. Então aqui a gente tem um catálogo para visualizar todos os modelos disponíveis. Eu vou clicar aqui no nosso catálogo de restaurante. E aqui ele já traz para a gente alguns templates prontos, alguns modelos prontos, de abertura de cozinha, fechamento de cozinha, abertura de salão. Então vou selecionar aqui o de abertura da cozinha, por exemplo, e clicar para usar esse checklist. Quando a gente clica, ele já puxa tudo preenchido para a gente. A gente pode só editar algum passo ou outro, caso a gente prefira. Clicando aqui nas tarefas, clicando em editar, adicionando uma tarefa nova, reordenando, mudando aqui, no caso, incluindo as escalas. Então, vou até aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês que quando eu coloco aqui um operador na escala que não está com o e-mail cadastrado lá na aba dos operadores, ele vai pedir para a gente colocar aqui. Então, você precisa preencher o e-mail desse operador, tá certo? Clicando aqui em salvar, ele já vai aceitar para a gente. A partir disso, a gente basta continuar os próximos passos e depois na revisão clicar para salvar esse checklist.